Olá pessoas! Esse é um vídeo que eu quero fazer há bastante tempo, mas eu nunca tinha o gancho exatamente para fazer ele da forma como eu gostaria. E apareceu no Facebook uma coisa que é perfeita para fazer isso. O que eu quero fazer é mostrar para você como você, provavelmente, não entendeu o Homem de Ferro, o Tony Stark, dos filmes da Marvel. E apareceu no Facebook uma lista de fotos que está explicando por que o Tony Stark é o herói mais atormentado do MCU. Do UCM. E aí, eu vou comentar essa série de fotos, também vai estar a postagem original na descrição. E vou tentar explicar no final pra vocês por que ele não é o que você acha que é. Pois bem, vamos lá? A partir de agora vão ser as palavras literais dessas imagens. Depois que eu terminar de ler todas as imagens, eu vou comentar cada uma delas e explicar como o pessoal não tá entendendo o Homem de Ferro, tá? Então, vamos logo com isso. Primeiro tem a foto de capa, né? Que a cara dele, tipo... Eita porra, tá? Tony Stark carrega sobre si o peso de ser o primeiro super-herói de sua geração. Ele foi o primeiro a ser convocado para a Iniciativa Vingadores. Aí tem... Você se tornou parte de um universo maior, apenas não sabe disso ainda. Ele foi o único que viu o que havia do outro lado do buraco de minhoca no primeiro filme dos Vingadores. E isso o deixou extremamente perturbado, lhe causando problemas psicológicos como crise de ansiedade. O medo e o sentimento de impotência que Tony sentia eram tão grandes que ele começou a criar armaduras compulsivamente em Homem de Ferro 3. Tal medo fez idealizar o programa Ultron como um meio de proteger a Terra. Mesmo tentando proteger a todo custo a humanidade, Tony se dá conta de que os atos dos super-heróis causam dano às pessoas comuns. Isso o deixa ainda mais instável emocionalmente e leva ao conflito com o Capitão América em Guerra Civil. Tony recrutou o Homem-Aranha não apenas porque gostou do Peter, mas também porque sabia que a equipe estava desestruturada depois dos eventos de Guerra Civil e precisava ter pessoas para lutar ao lado dele quando chegasse a hora. É uma porcaria porque eles usam a fonte branca com uma bordinha minúscula preta no meio, no fundo branco, aí fica complicado de ler, volta mesmo, você acaba perdendo aqui. Quando o Doutor Estranho veio lhe avisar que Thanos estava chegando, Tony viu todos os seus medos se concretizarem e ele sabia que esse dia chegaria. Ele sabia que aquilo que ele viu no buraco de minhoca viria atrás dele mais cedo ou mais tarde. Por saber que o Homem-Aranha era seu soldado mais precioso, Tony se sentia responsável por sua vida e temia que ele morresse em batalha. A morte de Peter o deixou profundamente abalado. No final de Guerra Infinita, Tony viu seus medos se tornarem reais. Ele sabia o que estava por vir, tentou a todo custo se preparar, mas seus esforços foram inúteis. Ele viu a sua visão em Vingadores 2 se tornar real. Ele viu seus amigos morrerem e Thanos vencer. Tony Stark carrega a culpa de ter sido incapaz de proteger a Terra e de ter sobrevivido. Ok, então, vamos por partes. Você considera Homem de Ferro 3 canônico? Porque assim, aqui foi uma grande bagunça. E, cara, Tony Stark, vamos começar pela primeira imagem. Tony Stark não é o primeiro herói da geração porque teve a Capitã Marvel antes. Justamente por causa da Capitã Marvel que tem a Iniciativa Vingadores do Nick Fury. Isso a gente pode falar com certeza, mesmo ainda não tendo assistido Capitã Marvel. Eu não vou esperar sair o Capitã Marvel pra confirmar isso, porque provavelmente é certeza disso. Pois bem, então Capitã Marvel foi a primeira heroína, motivou o Nick Fury a criar a Iniciativa Vingadores. Tony Stark foi o primeiro a ser alistado. Depois da Viúva Negra, mas isso aí vai de você, se você considera a Viúva Negra uma super heroína ou não. A parada é, Tony Stark não é o primeiro e não foi o primeiro Vingador. Carrega sobre si o peso de ser o primeiro super-herói de sua geração. Tá, sua geração? Depende, eu não sei se a Capitã Marvel é mais velha ou mais nova que ele, mas aparentemente é mais nova, então... Mas não o suficiente para dizer que ela é de outra geração, então... Furada. Ele foi o primeiro a ser quando apareceu de Vingadores, de verdade, e carregar o peso... Eu diria que não, porque o Tony Stark, até aquele momento, pelo menos o que a gente tinha até o primeiro Vingadores, até um pouquinho depois, é o Tony Stark garotão. O Tony Stark que faz festa, o Tony Stark que faz balada, que enche a cara, que não tá nem aí pra todo mundo, e só quer fazer as coisas que ele faz para se divertir. Então, ele não tem nenhum peso, tanto que no Vingadores 1... eu acho que foi no Vingadores 1 ou no Homem de Ferro. Eu não sei em que momento foi, mas é aquele momento que ele desiste de recrutar os outros heróis. Ele simplesmente chega pro Nick Fury e fala que não dá mais, então que peso é esse que ele carrega? Ele não carrega peso nenhum. O Nick Fury botou essa missão pra ele e ele tentou cumprir, né?
tanto faz pra ele, cara. Isso fica bem claro quando ele desiste, depois volta e... Então, não tem peso pra ele carregar. Tá, ele foi o único que viu, ele realmente foi o único do terráqueo que viu que tinha do outro lado do buraco de minhoca. Extremamente perturbado pelos problemas psicológicos como crise de ansiedade. Eu diria que não. Por quê? Vamos lá. Ele realmente viu que tinha do outro lado, porém, a minha compreensão, ele se sentiu muito mais orgulhoso de ter impedido toda aquela armada de chegar naquele momento e provavelmente ter explodido toda aquela parada lá com a porcaria do míssil e voltado do que ter ficado perturbado. Ah, Regis, mas tem toda a treta lá do Homem de Ferro 3, que ele fica coisado e tal. Cara, aquilo lá é muito mais preocupação com a vida e a integridade física dele por causa do envenenamento pelo paládio, não pelo buraco de minhoca. Sinceramente, eu vejo o buraco de minhoca como nada pra ele, porque ele voltou de boaça. Sério. As paradas que acontecem depois do Homem de Ferro 3 são só a parada do envenenamento. Tá, o mesmo sentimento de potência tão grande que ele começou a criar armaduras compulsivamente no Homem de Ferro 3, tá, programa Ultron. Cara, criar armaduras compulsivamente é meio forçado, porque no Homem de Ferro 3 não mostra ele criando armaduras, mostra elas sendo usadas no final lá contra o vilão do filme e tal. Mas ele não criou compulsivamente. Você percebe que tem vários tipos de armadura e cada uma tem uma função. Tanto que ele usa uma armadura embaixo d'água. Eu tenho quase certeza que ele usa uma armadura embaixo d'água. Se não for nisso, foi em algum quadrinho que eu li. Mas então, o importante é, ele fez armaduras diferentes para usar com propósitos diferentes. Ele não fez várias armaduras por fazer. Ele fez armaduras para situações diferentes, porque ele viu que naquele momento ele não tinha capacidade de fazer uma armadura que conseguisse suportar tudo. Mas a gente já viu que no Guerra Infinita ele tem uma armadura que vai para o espaço, fica na Terra, cai na porrada com tudo. Aquela armadura praticamente a armadura definitiva do Homem de Ferro, tipo a suprema. Naquela época não, então ele teve que fazer várias armaduras para situações diferentes, mas no final ele acabou não usando. E a parada sobre o filme ser canônico é justamente por causa disso, porque se você considerar aquele filme canônico, você vai considerar que o Homem de Ferro deixou de ser o Homem de Ferro e depois voltou a ser o Homem de Ferro logo em seguida. E aí complica a coisa, né? Seguindo. Ah tá, o Ultron. Na verdade, não fez ele idealizar o projeto Ultron. Acontece que no Vingadores 2, quando ele consegue ele e o Hulk começam a ver a parada lá do cubo cósmico, no cetro. Acho que é o cubo cósmico. Se eu não tiver, se tudo que eu falar errado, eu vou estar corrigindo na edição aí com legenda embaixo. Mas a parada ele não idealizou o projeto. Ele viu uma oportunidade e criou. É exatamente isso que a gente vê no Vingadores 2. Eles têm uma oportunidade de fazer um programa para ajudar a humanidade, mas dá errado. Ele não idealizou, ele não planejou o Ultron. Aquilo ali foi uma oportunidade que ele agarrou e conseguiu desenvolver em cima disso. Ele nunca teve um protocolo Ultron. Ele chegou lá, viu que tinha uma inteligência artificial, começou a desenvolver ela, não sei o que, fazendo todos os programas lá, e deu no que deu. Então, não, ele não idealizou o programa Ultron. Tá, mesmo tratando tudo dos programas da humanidade, se dá conta que os autos super-heróis causam dano às pessoas comuns. Isso deixa ainda mais estável emocionalmente no conflito com o Capitão América Guerra Civil. Vamos recapitular a Guerra Civil. Tony Stark, melhor, tem uma parada lá da reunião, explosão, confusão. O Homem de Ferro botado de lado, a mulher... Não, isso é antes, que a mulher vai lá e mete a foto do filho que morreu lá no negócio e tal. Tá, exatamente. A mulher, ela... O Homem de Ferro, ele não fez parte do negócio Sokovia porque ele se importa com pessoas. Ele fez aquilo pra tirar a responsabilidade dele. Ele fez aquilo justamente pelo ego dele, que continua a mesma coisa do Homem de Ferro 1. Não, do Homem de Ferro 2, em que ele fala que privatizou a paz mundial. Então, exatamente isso. Aquele orgulho de virar na cara do governo e falar que não vai vender as armas dele. Agora, o que ele quer é... As merdas vão continuar acontecendo, mas agora a culpa... Você não pode mais me culpar. Agora a culpa é de vocês e se vira com isso. É assim... É por esse motivo que ele assinou o Tratado de Sokovia. E mesmo ele não percebendo... Melhor, pode ser porque ele se importou com pessoas, ou provavelmente ele fez... Ai, você não me bananar. Mas no filme ele fala lá que nós causamos problemas demais, não sei o que. Pode ser também que ele percebeu no Homem de Ferro 2 e 3 o quão descontrolado ele é, e ele mesmo acha que ele precisa de alguém dando ordens, ou alguém pra ser o grilo falante dele.
Então, são essas duas razões culminadas. Não que ele se importe disso, não porque ele fica atormentado com o garoto e tal. Tá, ele realmente ficou abalado porque a mulher lá chegou e meteu a culpa na cara dele lá quando ele saiu lá da apresentação. Mas ele não é de se importar com pessoas. Ele não quer que o pessoal fique botando a culpa nele. Ele não quer o pessoal enchendo o saco dele. E você vai falar, Rez, então você tá jogando fora todo o desenvolvimento de personagem? Não, eu não tô jogando fora o desenvolvimento do personagem. Eu tô falando que o personagem, ele é interessante por causa disso, porque ele é diferente. Ele não é o senhor perfeito que nem o Capitão América. Ele é justamente um cara que não se importa. Ele é um egocêntrico, ele é um arrogante, porque ele pode ser arrogante porque ele tem gente pra cacete. Entendeu? É isso que eu tô dizendo. Então ele recrutou o Homem-Aranha não apenas porque gostou do Peter, mas também porque sabia que a equipe estava disputada por eventos de guerra e precisava de pessoas para lutar ao lado dele quando chegasse a hora. Realmente ele precisava de gente do lado dele e ele sabia disso. Porém, ele não recrutou o Homem-Aranha porque gostava dele. Ele recrutou porque ele tinha vídeos no YouTube do Homem-Aranha e ele falou, tem um cara com poder, eu vou trazer ele pra cá pra me ajudar. Se fosse vídeo, sei lá, do Demolidor, ele chamaria o Demolidor. Melhor, se o Demolidor tivesse poder, né, mas... Você entendeu o que eu quis dizer? Se tivesse vídeo de outra pessoa, ele iria chamar. Ele não recrutou o Peter porque gostou dele. Até porque, eu não sei a impressão que vocês tiveram vendo o Guerra Civil, mas a impressão que eu tive é que o Homem de Ferro várias vezes meio que... Para, moleque, para de ser você e obedece o que eu tô te falando. Essa é a impressão que eu tenho do Tony Stark no Guerra Civil em relação ao Homem-Aranha. Ele não gosta do Peter, ele só... Ele recruta ele justamente porque ele precisava de gente pra lutar pro lado dele, e ele estava disponível, e ele não... Até aquele momento eu não senti muito respeito no Homem de Ferro, no tratamento do Homem de Ferro pelo Homem-Aranha. Eu não vi muito respeito assim pela coisa. Tá, a equipe estava desestruturada? Tava. Praticamente não teve equipe. E justamente, praticamente não tinha mais Vingadores. Justamente por isso que no final do filme ele ia anunciar o Homem-Aranha como mais um Vingador, porque a opinião pública estava contra os Vingadores. Eles tinham perdido muita moral. O nome Vingadores, como equipe de super-heróis, tinha perdido moral com o povo. Por isso que certamente ia ser bom para a equipe anunciar mais um novo herói ali na parada. Ele não fez porque gostava do Peter, mas sim porque o Peter era útil, porque estava disponível e porque precisava aumentar a moral do nome da equipe, que também representava ele, justamente porque ele é o fundador da parada, mesmo que talvez isso não seja claro pro povo lá do universo da Marvel. Quando o Doutor Estranho veio lhe avisar que Thanos estava chegando, Tony viu todos os seus medos se concretizarem. Ele sabia que esse dia chegaria, ele sabia que um bloco de mel que viria atrás dele mais cedo ou mais tarde. Não tenho que discordar disso. Ele realmente viu o medo dele de toda aquela tropa lá estelar absurda chegando na Terra, então não tenho que discordar disso. Por saber que o Homem-Aranha é seu soldado mais precioso, Tony se sentia responsável por sua vida e temia que ele morresse em batalha. A morte o deixou profundamente perturbado. Mais precioso? O seu soldado mais precioso? É porque ele não tem nenhum outro soldado pra pensar, né? Doutor Estranho não tá do lado dele. Guardiões da Galáxia também não estão do lado dele. O Hulk tinha se exilado e tava fora do planeta. Viúva Negra tava com o Capitão América. Capitão América tava contra ele. Quem que tava do lado dele? Só o Homem-Aranha. Era a única pessoa que tava do lado dele. Ele não era o soldado mais precioso dele. Era o único soldado que ele tinha. E também porque, cara, é um garoto e eu acho... Tipo, se eu fosse o Homem de Ferro, eu visse o Homem-Aranha, que antes... O Homem-Aranha, ele, né? Porque se fosse o Tobey Maguire, com certeza ia levar. Mas esse Homem-Aranha, eu ia falar, cara, seu poder não é tão grande. Fica na Terra, tá? Você vai morrer, vai dar ruim pra mim de novo. Por isso que ele quis que o Homem-Aranha ficasse, né? Porque seja responsável por sua vida. Ele só não queria, como eu falei, ele não queria que o pessoal enchesse o saco dele. Tá, realmente no final de Guerra Infinita os medos dele são reais, realmente teve invasão, realmente a gente morreu pra caramba. Mas no final do filme ele não fica pensativo porque... Ai meu Deus, não sei o que. Ele se viu naquele momento daquele jeito porque ele se sentiu impotente, cara. Ele realmente não pôde fazer nada. Ele apanhou do Thanos, ele foi humilhado pelo Thanos lá na porradaria, na mão. Ele não conseguiu fazer porcaria nenhuma e todo mundo se ferrou por causa dele.
E, além de que, se eu fosse ele, eu estaria me preocupando bastante em relação a voltar pra Terra. Porque ele tá num planeta lá na PQP e tem que voltar pra Terra e só tem ele e a nebulosa naquele fim de mundo. Então eu me preocupar bastante com essa coisa. Ele não tá perturbado pela morte do pessoal, até porque ele nem sabe se o pessoal realmente morreu. Melhor, ele não sabe completamente a situação. Porque, primeiro, ele não viu o Thanos estalar nos dedos. Segundo, ele não viu quem morreu. Ele ainda não tá na Terra. Ele não viu o pessoal, todo mundo morrer. Ele não viu o Capitão América morrer. Ele não viu Pantera Negra. Ele não viu ele não viu o Soldado Invernal. Ele não viu Máquina de Combate morre? Acho que não. Acho que Máquina de Combate continua. Tá. A parada é, ele não viu ninguém morrendo. Então como é que ele ia ficar transtornado se ele não viu as pessoas morrendo? Você não tinha pensado nesse ponto, que eu garanto. Ele não viu ninguém morrendo, não tem como ficar perturbado se ele não viu acontecer. Óbvio que ele pode ter ficado preocupado com os amigos dele, principalmente o Capitão América, já que era o melhor amigo dele, como ele mesmo diz lá no Guerra Civil. Sim, provavelmente aquela hora ali tá mais coisado assim de preocupação do que realmente de tormento e minha alma sendo consumida pela dor eterna das minhas ações passadas. Não. Tá, essa foi a última foto, então... Cara, vocês acham que o Homem de Ferro deixou de ser um cara arrogante pra graça de que não se importa com ninguém, pra ser um cara bonitinho que se importa com as pessoas e não sei o que, ele é um pai pro Homem-Aranha e não sei o que e tal? Calma um pouco, que não é assim. O Homem de Ferro ainda é aquele personagem. E é por isso que ele é interessante, porque a premissa dele se mantém. Ah, Red, você tá jogando fora o desenvolvimento dele. Não tô jogando fora, estou falando que vocês não... Óbvio que eu posso estar errado, óbvio que o Homem de Ferro realmente possa ter mudado e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas não é a visão que eu tenho. Então esse vídeo é justamente pra mostrar pra vocês a visão que eu tenho do Homem de Ferro e porque eu acho que ele não é esse personagem que o pessoal fala. Por isso que eu não entendo o pessoal que fica fazendo fanart do Homem de Ferro sofrendo por causa do Homem-Aranha, fazendo... Cara... O Homem de Ferro não é isso. A gente conheceu ele como arrogante e continua arrogante até agora, porque ele pode ser arrogante porque ele é inteligente pra cacete. Eu acho que se eu falar mais uma coisa é redundância, né? Eu acho que a minha explicação, os meus comentários sobre as fotos já mostra bem quem é Tony Stark. Quem é o Homem de Ferro dos filmes do CM. Deixa eu ver se falta alguma coisa pra comentar. Em resumo, o Homem de Ferro não se preocupa com pessoas, ele se preocupa mais com pessoas enchendo o saco dele. Ele não quer que as pessoas encham o saco dele. Na real, quem quer ter pessoas enchendo o seu saco, né? Ninguém quer ter o saco enchido. Então, é isso. O Homem de Ferro se preocupa mais com o saco dele sendo perturbado pelos outros do que com a integridade física das pessoas mesmo. Esse vídeo ficou longo, hein? Maior do que eu esperava. Bom, eu vou ver vocês no próximo vídeo e... Falou.